Graças e paz, irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir que Ele venha falar conosco nessa noite. Temos um assunto importante a tratar com os irmãos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de estar na Tua presença, buscando a Tua face, procurando aprender de Ti, a fim, Senhor, de vivermos uma vida que Te é agradável. Fala ao coração de teus servos, teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu assunto nesta noite é a questão política e o envolvimento da igreja. Tempos passados, os evangélicos adotavam uma posição no Brasil de estar completamente apartados da questão política. Se dizia que cristão não se envolve com política, porque há muita corrupção no meio da política, e por isso mesmo o cristão não deveria se envolver. Ora, são os políticos que nos governam. E se nós não nos envolvemos de tal maneira que nós possamos exercer influência para colocar bons governantes sobre nós, estaremos colocando sobre nós pessoas que nos farão sofrer e que poderão até nos impedir de pregar o Evangelho, como está acontecendo hoje na Bolívia. A Bolívia impediu a pregação da palavra. E aquele que for apanhado com uma Bíblia na rua será morto, será preso. Você pode andar na Bolívia com um embrulho de maconha na mão, com um embrulho de cocaína na mão, e isso não tem problema nenhum, mas se você andar com uma Bíblia, você será preso. Não é possível fazer reunião para se estudar a palavra de Deus. Isso não é permitido na Bolívia. Não podem entrar missionários estrangeiros para pregar o Evangelho e nem é permitido evangelizar nas ruas, não é permitido evangelizar nas casas. É isso que dá às pessoas, os cristãos, não se envolverem com política. É isso que nós queremos aqui no Brasil? Nós queremos estar assim como os pobres bolivianos estão ali, por escolha deles mesmos. Então, queridos, vamos nós nos posicionar e observe o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Temos aqui um caso clássico na Bíblia, o caso de Gideão e seus filhos. Deus chamou Gideão, deu poder a Gideão, e Gideão, no poder de Deus, venceu os midianitas que estavam há 7 anos dominando sobre o povo de Israel, escravizando o povo de Israel, e quando o povo de Israel produzia alimentos, os midianitas vinham e levavam tudo. Então Deus levantou Gideão. Ao ser levantado, Gideão teve uma retumbante vitória, e depois que ele venceu, ele se recusou a ser o governante de Israel. Ele tinha 70 filhos que também se recusaram. E um dos filhos de Gideão, um que não era filho legítimo, era um filho ilegítimo, matou os outros 70 e assumiu o posto de governante. E então sobrou apenas um dos filhos de Gideão, e esse único filho de Gideão, ele então procurou alertar as pessoas. Veja o que diz no capítulo 9 de Juízes, do versículo 7 em diante. Nos mostra
um dos filhos de Gideão. Jotão, o que escapou de morrer da mão do seu irmão Abimeleque, desse irmão ilegítimo, e ele então se dispôs a falar com o povo. E olha o que nos diz aqui Juízes 9, do versículo 7 em diante. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, a oliveira se recusou ser governante, se recusou ser política. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Olha só, a oliveira recusou, a figueira recusou, agora é chamada a videira. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Quando todo homem de bem recusa, quem é que vai governar? Aqueles que não servem, os espinheiros. Respondeu os espinheiros às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas se não, saia do espinheiro o fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubbaal, que era o Gideão, e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Então, o que você observa aqui? Que quando os bons se recusam, sobram os maus para reinar, para governar. Como não vamos nos envolver em política? E quando um pastor, por acaso, como o pastor Silas Malafaia, procura alertar o povo a respeito da questão política no país, muitos se voltam contra ele hoje. Antigamente, era a totalidade dos evangélicos. Hoje, graças a Deus, a grande maioria já se alertou para isso. Mas ainda há uma minoria que, se um pastor fala sobre a questão política, muitos irmãos se lançam contra ele. Ah, isso não deveria ser falado, tem que falar só da pregação do evangelho. Isso também é evangelho. Porque nós dependemos dos governantes para pregar a palavra. A Bíblia fala que devemos orar pelos governantes para que tenhamos abertura para a pregação do evangelho. Então é importante, é evidente que o nosso foco deve ser a pregação da palavra de Deus, deve ser ganhar vidas, deve ser fazer discípulos, deve ser
engrandecer o nome do Senhor. É evidente, esse deve ser o nosso foco, mas não devemos deixar de lado essa questão importante. Agora, quando um pastor fala nisso, se levanta um ou outro dentro das igrejas para falar contra. Bobalhões, porque não sabem que ao proceder assim, estão se entregando na mão dos espinheiros. E olha o que diz a recomendação do Senhor ao povo de Israel, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Olha o que diz. Capítulo 7, do versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduziu na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nós sabemos que tudo o que acontecia com o povo de Israel, fisicamente, povo de Israel, povo de Deus do Velho Testamento, o que lhe sucedia fisicamente, sucede espiritualmente com o povo de Deus do Novo Testamento, a igreja. Então, fisicamente aconteceu isto, Deus recomendou que Israel não fizesse aliança, ao contrário, destruísse essas nações. O que isto representa para nós, povo de Deus, hoje? Quem são esses 7 povos? Esses 7 povos representam os 7 poderes que dominam qualquer nação da terra. Qualquer país, qualquer povo tem esses 7 poderes que governam esse povo, que governa essa nação. Poder religioso, poder político, poder militar, poder intelectual, poder comercial, poder financeiro e o poder produtivo, os meios de produção. Então são esses 7 poderes que dominam cada nação da terra. E o que significa então para nós este texto de Deuteronômio 7:1-2? O que significa não fazer aliança com eles e destruí-los? Significa que nós devemos influenciar em todos esses poderes, dentre os quais está o poder político, para que Deus seja o Senhor da nação. Colocar o poder religioso dominante, o cristianismo bíblico, o cristianismo verdadeiro. Pessoas nascidas de novo. A política ser permeada pelo cristianismo verdadeiro. E ali Deus estar em primeiro lugar, acima de tudo. A mesma coisa no poder militar. A mesma coisa no poder intelectual. As grandes universidades do mundo começaram como faculdades para ensinar teologia. Todas elas, as grandes faculdades. E hoje, o que resta de teologia nelas? Absolutamente nada. E é preciso que Deus domine o poder comercial, o poder financeiro e os meios de produção. Mesmo porque quando Deus está no controle de uma nação, essa nação é abençoada, esta nação prospera. Olha o que aconteceu com os Estados Unidos da América, porque Deus estava no controle da mentalidade do país, desses poderes dentro do país. Mas pouco a pouco foram largando.
E se vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. E o poder do dragão está em ascensão e, pouco a pouco, se assenhoreando dos poderes da terra. E então, por isso, eu falo com você nesta noite, meu irmão. Falo com você, minha irmã, que tenha juízo. Não devemos realmente viver focados em política, porque isso acaba transformando em politicagem, que é algo a ser evitado. Mas é necessário que, vez por outra, tenhamos que ser esclarecidos quanto ao que acontece no nosso país, ao que acontece na nossa nação, e os líderes evangélicos têm responsabilidade diante de Deus de bem conduzir o seu povo. E para bem conduzir o seu povo também tem que alertar com respeito à questão política no país, na nação. E nós estamos atravessando um problema crucial. Porque se aqueles que hoje, que são conservadores, saírem do poder e reassumir aqueles que são contra o poder conservador, você espere a perseguição que virá contra a igreja. E se fará no Brasil aquilo que foi feito na Bolívia. E é isso que você quer para você, para a sua vida, para a sua família? Líderes religiosos foram mortos em países quando o comunismo assumiu, por exemplo, a Rússia, quando começou, foi com o apoio da igreja. Era a igreja ortodoxa, católica ortodoxa. Quando eles assumiram o poder, mataram os católicos ortodoxos, os líderes católicos ortodoxos. Então, não fale bobagem. Se você não confia no líder que você tem na sua igreja, saia de lá e procure um que você confie. Mas deixe de falar asneira. Fiquem com Deus e tenham juízo em nome de Jesus.